Saúde a igreja com a paz do Senhor. Mais uma terça-feira, né, na presença do Senhor. E eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem me feito, né? Tem nos feito. Ele concedeu esse dia maravilhoso, né? De manhã a gente abriu os olhos, respirou esse ar que o Senhor nos proporciona. E estamos felizes, né? Porque muita gente queria estar na casa do Senhor. Muitas pessoas estão detidas, são acamadas, estão nos hospitais. E eu e você está com saúde, né? Está aqui glorificando o nome do Senhor. E eu agradeço todo dia ao Senhor por isso. Peço à igreja que fique de pé. Fazer a leitura da palavra. Que o Senhor, que a igreja ore por mim, para Jesus me ajudar. Porque somos dependentes do Senhor, né? A gente não faz nada sozinho. Se não for o Senhor na nossa vida. E eu vou ler aqui em Mateus. Mateus 15 e o 21. Deus é fiel. Uma passagem, acredito que seja conhecida da igreja. Que possamos ter uma fé assim, igual essa mulher. Uma fé inabalável. Mateus 15 e o 21. Aleluia, Jesus, Tu és fiel. E o Senhor está aqui nessa tarde, porque a palavra do Senhor diz que quando está 2 ou 3 reunidos no Seu nome, o Senhor está no nosso meio. Né? As cadeiras podem estar um pouco vazias, mas o principal está aqui, que é Jesus, recebendo a minha e a tua adoração. A adoração é para o Senhor. A gente tem que sair de casa com isso na nossa mente. Eu vou para a casa do Senhor, casa de oração, adorar o Senhor. A nossa adoração é para o Senhor, independente de quem esteja aqui. Ser o pastor, ser um levita, a minha e a tua adoração não depende disso. A minha e a tua adoração tem que estar diretamente só para o Senhor, porque só Ele é merecedor. Vamos ler aqui, Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, quão grande é a tua fé! Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Aleluia. Vamos orar não pela palavra, mas para o Senhor fazer, né, aquilo que eu não posso. Aleluia, assim oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nessa tarde, Jesus, no intuito, Senhor, de te adorar, Senhor. Senhor, aqui é casa de oração, Jesus. Que o Senhor receba, Senhor, a nossa adoração, Jesus. Nosso louvor, Senhor. Que nessa tarde, Senhor, seja tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos usar, Senhor Jesus, tremendamente, Senhor, na Tua palavra. E que possamos, Senhor, estar atentos, Senhor, com os ouvidos atentos à Tua palavra. E sair daqui, Senhor, de forma diferente. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus, embora sei compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei
que és poderoso para fazer o que queres desse meu viver. Tu és soberano, um simples toque de tuas mãos poderá me refazer. E cantará meu coração, Senhor, expressão do meu viver. Meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei, aleluia. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor que nos dá força, é só o Senhor que nos levanta, né? Como foi falado, né? As provações, as lições servem para nos aperfeiçoar, para a gente chegar no céu, né? Que não é fácil a gente chegar no céu, uma luta diária, todo dia uma renúncia, aleluia, mas o Senhor está comigo e está contigo. E eu pedi ao Senhor uma palavra, né? O Senhor me deu essa palavra na mulher cananeia, que é um texto rico, né? Porque assim, aqui diz a mulher cananeia, né? A epígrafe. Mas a gente pode botar também assim uma mulher de fé. Porque a mulher era gentil, não é? Não era daquela linha ali de Israel, a mulher era gentil. E mesmo assim ela não olhou para isso, não olhou para as suas origens. Ela estava aflita e queria um socorro da parte do Senhor. E tem socorro que só o Senhor para resolver nas nossas vidas. E aquela mulher, ela não perdeu tempo. Ela foi aos pés de Jesus, ela se lançou e adorou. Por isso que eu disse que pode ser chamada também uma mulher de fé. Aleluia, dentre outras, né? Tem a mulher samaritana, que também é uma mulher de fé. Mas aqui o texto diz que, partindo Jesus dali, foram para as partes de Tiro e Sidom. Jesus, eu estava lendo que Jesus estava em Jerusalém, antes disso, né? Se juntaram ali alguns fariseus, alguns escribas, para falar sobre os discípulos, né? Que os discípulos ali comiam e não lavavam as mãos. Aleluia. As leis, né? Aqui no 15 que diz que eles chegaram ao pé ali de Jesus, os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos, a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Aqueles escribas e fariseus ficaram questionando: por que teus discípulos não fazem isso? Não lavam as mãos. Aleluia, glória a Deus. E Jesus dá uma lição aqui de moral nesses escribas e fariseus. Jesus diz que é um povo que honra-me com os seus lábios, mas o coração estava distante dele. Aleluia, glória a Deus. Jesus chega a dizer mais. Chega a dizer que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas sim aquilo que sai. E chamou ele de hipócritas. Aleluia, glória a Deus. Porque eles estavam questionando isso de Jesus. E os discípulos, né? Pedro diz assim para Jesus: Jesus, explica mais um pouquinho. Porque Pedro, ele não tinha entendido. Me explica-nos essa parábola. Aí Jesus diz assim: até vós mesmo estáis sem entender? Aleluia, glória a Deus. Ainda não compreendes que tudo que entra pela boca desce o ventre e é lançado fora, mas o que sai procede do coração, e isto contamina o homem. Veja que lição Jesus deu naqueles escribas e fariseus. Porque do coração procede os maus pensamentos. Aleluia, glória a Deus. E dali Jesus saiu dali, foi para a cidade ali de Tiro e Sidom.
E ali estava uma mulher que precisava do socorro do Senhor. E essa mulher cananeia, ela clamou ao Senhor dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma passagem quase semelhante um pouquinho com o cego de Jericó, que vinha clamando, estava à beira do caminho, e ele ali também pediu misericórdia ao Senhor, e o Senhor lhe restaurou a visão. Mas essa mulher aqui, igreja, estava numa condição terrível, porque a filha dela estava em casa, terrivelmente endemoniada. Ela não estava só endemoniada, estava terrível, como se tivesse chegado ali no fim do poço. E aquela mulher ali, a quem vão recorrer? Né? Conjecturando, né? Mas aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava ali naqueles lugares. E ela não perdeu tempo. Ela chegou, se lançou e disse: Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Agora imagine uma menina, porque a Bíblia não fala a idade, acredito uma jovem, nesse estado, endemoniado. Vê como é difícil. Aquela mulher, ela não estava sofrendo pela sua filha, porque a dor do nosso filho é a nossa dor. E ela pede misericórdia por ela também, porque você vê o texto que ela diz: tem misericórdia de mim, porque aquela mulher também estava aflita pelaquela situação. Aleluia, glória a Deus. Uma pessoa endemoniada, não sei se alguém aqui já chegou a ver essa cena. É terrível. E aquela mulher, ela não tinha mais paz dentro de casa, porque uma pessoa endemoniada dentro de casa, você não tem paz. E aquela mulher precisava de um socorro do Senhor. Imagina, talvez aquela menina tivesse marcas nela por se debater endemoniada. Aleluia, glória a Deus. Mas aquela mulher procurou a pessoa certa, procurou Jesus. E o texto diz assim: mas ele não lhe respondeu palavras. Jesus ficou em silêncio. Imagina o silêncio de Deus. Às vezes a gente ora, a gente está passando por um momento tão difícil, a gente ora, a gente rasga o coração ali, chora, e o Senhor, Ele está em silêncio com a gente, como teve aqui para essa mulher. E muitas vezes a gente quer desistir porque o Senhor está em silêncio. Mas você vê aqui a persistência daquela mulher, ela não desistiu. E por que você às vezes quer desistir por causa do silêncio do Senhor? Porque no silêncio Jesus trabalha. No silêncio Jesus livra. No silêncio Jesus cuida. O silêncio de Deus não significa que Ele deixou você só. Aleluia, glória a Deus. E Jesus não respondeu palavra. Imagine você humilhado nos pés do Senhor, clamando, pedindo pelo socorro. E Jesus, silêncio. Aleluia, glória a Deus. É tremenda essa passagem. Mas Jesus, Ele está agindo. Você não está só. Jesus está cuidando de você. E no momento certo o Senhor vai lhe responder. Não pergunte por quê. Feito o pastor falou. Aleluia, glória a Deus. E os discípulos, vendo que Jesus ficou calado, tomou a frente e disse: mestre, despede essa mulher vem gritando atrás de nós. Você vê, o sofrimento daquela mulher estava incomodando os discípulos. Pessoas que deviam acolher, né? Mestre, essa mulher está sofrendo tanto. Ela vem aí gritando, ó, ela deve estar passando por um momento muito difícil. Senhor, ouve ela. Mas não, os discípulos, né? Tem gente que ainda vem, a gente está sofrendo, ainda vem colocar o dedinho na ferida. Aleluia, glória a Deus. Diga se não é assim. Às vezes você está sofrendo para ajudar, não, mas para piorar a situação tem. Aleluia. Os discípulos disseram: despede, despede, Senhor. Porque muitas vezes ninguém sabe o que você passa. Julgar em você pela aparência, muitos sabem. Aleluia, mas diz: ó, eu estou orando por você. É raro você escutar, viu? Estou orando, eu vou entrar na peleja com você. Você ora de lá, eu oro de cá e Jesus vai trabalhar. Quando é que a gente escuta isso de alguém nos dias de hoje?
Não estou dizendo que não tenha, mas que é difícil, é. Aleluia, glória a Deus. Mas essa mulher aqui, ela não desistiu. Porque ela tinha um alvo, o alvo dela era Jesus. Eu quero falar com Jesus, não quero falar com os discípulos, não. Porque os discípulos não podem resolver o meu problema. Aleluia, glória a Deus. Você está com direção, você tem que ter direção. Você tem que, ó Jesus, só o Senhor pode resolver o meu problema. Não vou olhar o que ninguém diz, o que A diz, o que B diz. Não, só eu, o Senhor e eu. Aleluia, glória a Deus. E você vê que Jesus responde a essa mulher. Mas a resposta que Jesus dá a essa mulher não era o que ela queria ouvir. Porque muitas vezes não é aquilo que você quer ouvir, mas o que Deus quer falar para você. Porque às vezes você quer ouvir uma coisa, mas o trabalhar de Deus é outra. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse o que para aquela mulher? Jesus disse, ele respondeu e disse, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vê o que Jesus disse para essa mulher. Ó, mulher, eu não fui enviada para você ainda não. Eu fui enviada primeiro para o povo aqui de Israel. A sua hora ainda vai chegar. Imagine, Jesus dizendo isso para ela. Não era o que ela queria ouvir, né? Ela queria ouvir o quê? E o Senhor dizer, como disse aos outros, né? Vai, a tua fé te salvou. Vai ver, tu está curado. Mas Jesus trata com cada um de forma diferente. Aleluia, Jesus sabe trabalhar. Às vezes você quer uma coisa, mas o Senhor, Ele quer outra. O propósito do Senhor é outro em nossa vida. E a gente não sabe pedir. Às vezes a gente pede, né? Um pão, mas não é um pão, é uma pedra. Jesus vê que aquilo ali vai ser ruim para mim e para você. Porque Jesus, Ele conhece o amanhã e você só vê o agora. Só vê. Aleluia, glória a Deus. E Jesus disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E veja o que essa mulher diz. Então chegou ela, adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Essa mulher ela não ficou constrangida não com o que Jesus disse, não. Ela não ficou, ela disse assim, Senhor, socorre-me. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor lhe socorre, mas é no tempo dele. Porque você viu que mesmo Jesus, ela dizendo isso para Jesus, Jesus não socorre ela agora não. Espere mais um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Ele diz mais. Ele, porém, respondeu e disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Veja, aquela mulher, eu estava lendo, que ela vinha ali da linhagem de Jezabel, né? Que vocês sabem as histórias, que o cão comeu, os cachorros comeu Jezabel, né? Mais ou menos isso. Aí Jesus disse assim, olha, não é bom pegar o pão. Não é bom agora dar a palavra agora a você, não. Aí, veja a humilhação daquela mulher. Ela se humilhou nos pés do Senhor, foi uma mulher sábia, porque ela poderia ir embora depois daquelas palavras do Senhor. Ela poderia, eu vou embora, não vou me humilhar mais. Mas não, aquela mulher, ela não desiste. Por isso que eu disse que aquela mulher é uma mulher de fé. Ela diz assim para o Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Veja só que humilhação daquela mulher. Ela se humilhou ali perante o Senhor. Senhor, eu como, Senhor, as migalhas. Não tem importância não, eu como as migalhas. Aleluia. O Senhor diz assim, ó, para ela. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, quão grande é a tua fé. Veja se o final dessa história não foi melhor do que o começo. Muitas vezes o final é melhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus disse assim, ó, seja isto feito para contigo, como tu desejas. A fé daquela mulher foi tanta, que Jesus, ele concedeu o milagre dela. E o que eu quero dizer para você hoje, para você ter determinação, para você persistir e ter sabedoria. E ter uma fé inabalável, que essa mulher aqui teve. Ela não estava buscando só uma cura para a filha dela, não, uma libertação não, mas para ela também. Aleluia, glória a Deus, porque ela se sentia mal com aquela situação. E Jesus concedeu
o desejo dela. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, Jesus. Então que você venha ter fé. Que você venha chamar a atenção do mestre. Se jogar e não ligar para que os outros estejam dizendo. Porque às vezes o povo diz, mas essa irmã ora tanto. Essas irmãs, meu Deus do céu, sai todo dia para a igreja e ninguém vê nada. Vê o filho dela nas drogas. Meu Deus, essa mulher sai todo dia para a igreja, está desempregada. Jesus, essa mulher ora tanto e ninguém vê acontecendo nada. Muitas vezes alguém diz isso, né? Julga a gente. Aleluia, glória a Deus, mas tudo é no tempo do Senhor. E vai chegar o tempo do Senhor na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Vai chegar o tempo do Senhor e você vai agradecer e vai lembrar dessas palavras. Aleluia, glória a Deus, porque Deus, Ele é fiel e Deus termina a obra que Ele começa. Não pense que o Senhor Ele faz a obra pela metade, não. Se Ele começou, creia que Ele vai terminar. Aleluia, glória a Deus. E aí você tem que ter fé, está perseverando. Senhor, eu não vi nada ainda, mas eu creio que vai acontecer. Senhor, eu não vi a porta abrindo, mas eu creio, Senhor, que no teu tempo ela vai abrir. Jesus, meu filho, não saiu das drogas ainda não, Senhor, mas eu creio que ele vai sair. E Jesus, ele escuta a minha oração, ele se agrada da fé que a gente tem. Aleluia, glória a Deus. Eu digo por mim, eu chorava pelo meu irmão. Meu irmão vivia na vida das drogas. E para mim aquilo era doloroso. Porque você sabe, uma pessoa que vive no mundo das drogas, você sabe que a qualquer momento você pode receber uma notícia ruim. Mas eu chorei, viu? Pense que é consagração eu fui. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas vezes deixa para buscar o Senhor quando está tudo ruim. Aí você vê a irmã na consagração, em todos os cultos. Muitas vezes tem 5 de oração na igreja, ela vai. Amanhã tem outro, eu vou. Porque está sofrendo. Aleluia, glória a Deus. E eu fui assim, eu orei, eu chorei. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, Ele ouviu a minha oração. E o Senhor falou comigo, eu estava numa consagração. E o Senhor falou para mim assim, ó, eu hei de levar para o outro lado. Aleluia, glória a Deus. E eu, Jesus, glória a Deus. E o Senhor levou, viu? E outra, para dizer a você que o que o Senhor faz é perfeito. O que o Senhor faz quando é no tempo, aleluia, glória a Deus, quando é no tempo de Deus, Ele chegou lá na sexta-feira, na segunda-feira foi trabalhar. No sábado Ele foi acertar tudo do emprego, na segunda-feira já começou a trabalhar. Vê como Jesus faz, valeu a pena. Eu orar, eu chorar, eu sacrifiquei ali, jejuei por uma causa que não era minha não, era do meu irmão. Porque muitas vezes, igreja, a gente não tem pessoas que são afastadas da nossa família. Mas aí você tem que ser coluna. Você não está na igreja? Você não está seguindo ao Senhor? Então peça por ele, feito eu. E graças a Deus meu irmão está lá, está empregado, está bem, está gordo, que ele aqui vivia magro. Veja só como o Senhor faz, lindo, para a glória do Senhor. Eu creio que o Senhor Ele vai salvar meu irmão. Ele ainda não, mas eu creio que o Senhor vai salvar. Até entrevista para modelo meu irmão fez. Está só esperando Jesus chamar, né, para fazer propaganda de alguma loja. Aleluia. Veja como o Senhor faz. Né? Para mim, né, os meus olhos assim muitas vezes diziam, Senhor, de madrugada, Senhor, chegando de madrugada, eu estava algum tiro, eu já ficava com o coração aflito. Mas o Senhor, Ele cuidou e está até hoje cuidando lá do outro lado. Ó. Aleluia. Então vale a pena em você ser fiel ao Senhor. Vale a pena em você ter fé. Aleluia, glória a Deus. E eu agradeço aqui a minha oportunidade. Vou chamar o pastor Fagner, que ele termina aqui, né? Espero que você tenha recebido a parte do Senhor. Né? E saia daqui de outro jeito, convicta que aquele que começou a boa obra há de terminar. Aleluia, glória a Deus.